Olá, aqui é o Alexandre e nesse vídeo eu quero conversar com você sobre como o pensamento funciona e por que raciocinar é tão difícil e também depois dar aí para você uma possível solução. Acontece, você já deve ter reparado, que o último lugar onde que a gente vai buscar uma informação, buscar a solução para algo é no nosso raciocínio. O primeiro local, obviamente, é na nossa memória de longo prazo. Ali estão todas as nossas lembranças, bem como o nosso conhecimento e tudo aquilo que a gente já aprendeu, já testou e que faz a memória de longo prazo ser o lugar mais seguro e mais rápido para a gente conseguir uma informação para poder realizar algo. O segundo lugar onde a gente vai buscar, caso a gente não encontre na memória de longo prazo, ainda não é o raciocínio, não é o pensamento. A gente vai buscar isso no ambiente que está externo a gente, né? Pode ser um livro, pode ser uma pessoa te dizendo algo, pode ser uma consulta que você esteja fazendo na internet, qualquer coisa que seja externo aí ao ambiente, né? Pode ser uma aula, né? Uma palestra, qualquer coisa externa a você. Esse seria o segundo lugar. Em terceiro lugar, se a gente não encontrou na memória de longo prazo, se a gente não encontrou ali no ambiente, aí sim a gente vai ter que pegar informações ali, juntar e processar elas através de um pensamento, através do raciocínio. Isso acontece por causa de três propriedades do nosso pensamento, né? Por causa de três coisas. Primeiro, que pensar é lento, né? Imagine aí você numa atividade que você demora X tempo para realizar essa atividade aí no seu trabalho, né, no lugar onde você trabalha, e você tem que abrir mão de alguma coisa que você já sabe, que você já notou, você já sabe como é porque está na sua memória de longo prazo, para, por exemplo, fazer alguma inovação, para poder fazer algo diferente aí na sua empresa. Isso é muito mais difícil, torna a sua atividade muito mais lenta porque pensar é mais lento. Segundo, que pensar requer mais esforço. Para você ter uma ideia aí desse esforço, apesar de ser bem difícil da gente dimensionar isso, mas existem estudos, né, já comprovando isso e que fazem até com que algumas pessoas não escolham nem mesmo a roupa que eles vão vestir de manhã para ir para trabalhar. Geralmente empresários, né, que têm que tomar várias decisões importantes ali ao longo do dia, são decisões que envolvem muito dinheiro ou decisões que impactam na vida de várias pessoas, eles evitam até mesmo tomar decisão sobre qual roupa ele vai vestir. Ou ele tem alguma pessoa para fazer isso por ele, ou as roupas dele já são peças que todas combinam entre si, ou até mesmo compram roupas todas de uma mesma cor, porque quando abrir lá o armário dele, ele vai pegar qualquer camisa, porque todas é da mesma cor, então ele não precisa pensar, ele não precisa raciocinar para escolher até a roupa dele, e com isso ele poupa energia para tomar as próximas decisões. Então, o pensar, ele requer esforço. A terceira coisa, né, o terceiro problema é que pensar é incerto, né? O resultado do seu pensamento, do seu raciocínio, ele é incerto. Por mais que você tenha boas informações ali, bons dados ali para fazer um raciocínio, o resultado daquilo é incerto. Veja só, vamos supor que você está trabalhando ali tentando preencher algo, uma planilha financeira, algo que relacione contas e dinheiro. Por mais que sejam contas que você dá conta de fazer de cabeça, né, contas de mais, de menos, às vezes ali uma de multiplicar, né, que são contas simples, né, de números pequenos, você vai recorrer ali ou a algum resultado que você tem certeza absoluta que já está na sua memória de longo prazo, ou você vai para a calculadora. Dificilmente você vai fazer esse tipo de trabalho confiando no seu raciocínio, naquilo que você faz de cabeça. Por quê? Porque pensar é incerto, tirando a questão de que é lento, tirando que requer esforço, mesmo se não houvessem esses outros dois fatores, pensar é incerto, o resultado do seu pensamento é incerto. E por que isso acontece? Para te explicar esse porquê, eu vou ter que falar um pouco aí sobre o modelo da mente, sobre como o pensamento funciona. É o seguinte: para a gente pensar, a gente precisa de algum conhecimento prévio e também de informações do ambiente. E a gente vai pegar esse conhecimento prévio da nossa memória de longo prazo, informações do ambiente, obviamente do ambiente, e a gente vai juntar isso tudo no nosso cérebro, no local que a gente chama de memória de trabalho. E é aí que está o problema, aí que está o X da questão. A nossa memória de trabalho, ela é muito limitada se comparada à nossa memória de longo prazo. E é ela que a gente utiliza para raciocinar. Então a gente traz coisas do pré-conhecimento, né, conhecimento prévio, quer dizer, da nossa memória de longo prazo, a gente traz informações ou dados do ambiente, junta isso tudo na memória de trabalho, que é limitado para a gente poder raciocinar. Tem estudos aí, né, que estimam que o tamanho de uma memória de trabalho é para cerca
para cerca de 7 a 8 itens, não, de 5 a 9 itens que você coloca lá dentro para poder raciocinar, né? Então são de 5 a 9 itens para você juntar aí na sua memória de trabalho e começar a fazer algum processamento, algum raciocínio. E é isso que dificulta bastante o pensamento, o raciocínio, faz com que ele seja lento, faz com que você precise de muito esforço e faz também com que o resultado seja incerto, né, diante disso tudo. Mas tem uma coisa que é bacana, apesar dela ser limitada na quantidade de itens que a gente pode incluir dentro dela para poder fazer um raciocínio, ela não é limitada no tamanho que cada item que está entrando ali na memória de trabalho pode ter. E o que acontece? Qual que é a sacada? Se um pensamento, se você está demorando para concluir algo, se você demora para fazer alguma atividade, se está difícil ali na sua sessão de estudo, se você está demorando para poder aprender sobre algo, muito provavelmente é porque você ainda não tem a informação necessária, as bases necessárias sobre algum conhecimento prévio que você precisa para poder aprender de forma rápida aquilo que você está realmente tentando aprender. Por exemplo, se você pega uma pessoa que ainda não sabe nem fazer as operações básicas da matemática e tenta ensinar para ela, por exemplo, equações, ela vai sofrer muito, porque se ela não sabe as operações básicas, como que ela vai aprender equação? Isso parece ser óbvio no primeiro momento, mas isso acontece o tempo todo nas nossas vidas, né? Tem muita gente aí falando que não aprende a própria matemática, ou que não aprende, sei lá, história ou ciências, ou qualquer outro tipo de coisa, mas elas não se tocam que o que acontece, né, a diferença dela para uma pessoa que, para ela, aprendeu rápido, é que aquela pessoa já tinha conhecimento prévio suficiente para entender o que é necessário para realizar as atividades que ela realiza, né? Vamos supor aí uma pessoa que você considera inteligente, você acha que a pessoa aprende coisas novas muito rápido. O que acontece? Qual que é a diferença daquela pessoa para uma pessoa que aprende mais devagar que ela? É que o tamanho do item que ela leva lá para a memória de trabalho dela é muito maior, é muito mais consolidado. Não é que a mente dela seja maior, que a memória de trabalho dela seja maior, apesar de ter aí até estudos dizendo que pode ser que existam aí diferenças da memória de trabalho de uma pessoa para outra, mas isso não se leva, eu não estou levando em consideração isso nesse vídeo, que pode ser que uma pessoa que às vezes é considerada menos inteligente pela sociedade tenha uma memória de trabalho maior do que alguém que é inteligente. Isso porque o que essa pessoa que é considerada mais inteligente tem foi primeiro que ela se esforçou para criar ali conhecimento, né, para agrupar o conhecimento, para depois conseguir levar cada item para sua memória de trabalho em um tamanho que seja muito maior do que na média das pessoas. Então ela consegue, no final das contas, levar muito mais informação para a memória de trabalho, consegue fazer um processamento, um raciocínio muito mais rápido e, com isso, ela consegue chegar a soluções, né, mais rápido, ela é vista, né, como uma pessoa mais inteligente. Então por esse vídeo é isso, né? E eu ainda quero falar futuramente sobre memória de trabalho, né? Eu ainda quero dar mais detalhes sobre essa questão de como que a gente processa as informações, né? Quero dar mais dicas ainda de como você pode driblar isso. Esse aqui foi um vídeo mais introdutório. E se você gostou, né, não esquece aí de dar o seu joinha. Se você não gostou, pode clicar aí no joinha para baixo aí. É importante que você me passe aí o seu feedback para me saber, né, se tá bacana esse conteúdo que eu estou postando aqui no canal. Por hora é isso. Um abraço para você e até uma próxima. Tchau.